Então, mesmo dentro de AI, né, que está na moda, vamos dizer assim, você tem os machine learning, você tem as coisas menos novas, vamos dizer assim, um pouquinho mais antigas, e você tem os agentes, né, que hoje é o que todo mundo fala. Acho que esse tema de agentes, multi-agentes, é super novo. Acho que a gente está scratching the surface ainda desse assunto. Acho que a gente está muito cedo e o potencial é enorme. Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House. Oi amigos, bem-vindos ao Pod House, podcast da The House. Eu sou o Rui Castelli, sócio da The House. Eu estou aqui com o meu sócio Fábio Ferrareto, que ontem foi no jogo do Palmeiras e gastou a garganta dele inteira xingando o juiz. E aí, pessoal, hoje está meio difícil aqui, mas a gente vai fazer o melhor. Ele não conta quantas cervejas ele tomou lá também. É isso. E hoje a gente está aqui com um amigo e um executivo super importante no mercado de consultoria. Ele é líder global de digital, de uma consultoria multinacional, e está aqui para contar um pouco para a gente como foi essa jornada de transformação da consultoria para o digital e a aplicação de inteligência artificial, mudança de cultura, etc., que é o Davi Pereira. Davi, prazer ter você aqui com a gente. Se puder, conta um pouquinho da tua trajetória e como você chegou até nesse cargo de referência. Legal, obrigado, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Bom, eu trabalho na DSS+, né, uma empresa de consultoria global, como você colocou. A DSS+, vem de um histórico da Dupont, né, nasceu dentro da Dupont, uma empresa com mais de 200 anos, com um legado enorme em gestão de riscos, em segurança, em excelência operacional. E a DSS, desde 2019, né, saiu da Dupont, foi feito ali um spin-off, um carve-out. E hoje ela é uma empresa independente que tem aí 1.500, 1.600 funcionários no mundo, tem uma operação global e atua nessa missão nobre, que é de salvar vidas, né, melhorar operações e criar um futuro sustentável, né? Então, a DSS é uma empresa de consultoria operacional que foca exatamente em temas de segurança, de gestão de riscos, excelência operacional e sustentabilidade. Bom, falando um pouquinho de mim, né, que você perguntou, eu tenho cerca de 25, 26 anos de carreira. Comecei a minha vida profissional numa outra consultoria de gestão, né? Sempre em indústrias pesadas, né? Trabalhei em óleo e gás, trabalhei em mineração e siderurgia e um pouco também em geração e distribuição. Dentro de uma empresa de gestão de consultoria de gestão, eu sempre trabalhei em temas de processo, otimização, tecnologia, estratégia. Mais próximo do meu final ali da carreira na empresa anterior, eu trabalhava com inovação, muito com temas ali de indústria 4.0 e tecnologia aplicada a esse núcleo operacional dessas indústrias pesadas, e me vi ali no limite do que eu podia fazer no core das empresas, né? Foi quando veio o convite da DSS para assumir a área de óleo e gás ali na América Latina, nesse momento ali de saída da Dupont, de criação realmente de uma empresa independente, o que foi para mim um atrativo super interessante para poder estar mais perto da operação, chegar mais perto da operação dos meus clientes. E assim foi. Fiz ali meus primeiros... Eu estou há 6 anos na DSS, né, como eu falei, então fiz esses primeiros 4 anos, 3 anos e meio, liderando óleo e gás, assumi também mineração e siderurgia na região aqui da América Latina. Esbarrei em temas ali de digital, né, que não era o meu tema principal ali, mas no atendimento aos clientes o tema surge, porque para mim é natural falar de tecnologia, falar de digital quando a gente fala de soluções. E desde janeiro do ano passado eu assumi esse desafio de liderar a área de digital para a DSS globalmente e construir aí essa plataforma que a gente hoje disponibiliza para os nossos consultores trabalharem, fazerem os projetos e para os nossos clientes continuarem usando, né? Que aí foi como a gente começou aí a trabalhar junto com vocês. Legal. Davi, eu queria que você comentasse um pouquinho
Porque assim, a DSS, como você falou, é uma empresa que vem da Dupont, ela vem de uma cabeça muito de otimização, melhoria de processo, segurança e tal. Em algum momento desses últimos anos, vocês tomaram a decisão de mudar e talvez se digitalizar, talvez usar mais dados e tal. Eu queria entender um pouquinho o motivador disso, que eu acho que é interessante, porque, óbvio, todo mundo fica falando no mercado, né? O pessoal que vê a gente aqui, eles estão o tempo inteiro vendo, todo mundo falando de AI, todo mundo falando de digital e tal. Mas sempre tem um gatilho, né? Então eu queria entender assim, um pouco da motivação e da visão de vocês para começarem na jornada. Legal. Não, boa pergunta e é super interessante, né? Porque acho que tem dois motivadores. Tem um motivador interno, né? A Dupont e depois a DSS tem ferramentas consagradas no mercado. A gente tem a curva de Bradley, que foi criada dentro da Dupont e é propriedade da DSS. Então a gente tem anos de dados de pesquisa, de percepção de segurança, de diversas empresas, diversas indústrias, em que a gente historicamente utiliza, mas a gente começou a se perguntar, será que eu estou fazendo o melhor uso desses dados? Será que eu estou podendo cruzar isso com outras áreas e extraindo o máximo? Então, assim como o SPS, né, que alimenta ali a curva de maturidade de segurança, a gente tem outras ferramentas de observação de segurança, de perfis de liderança, de comportamento, de cultura, e dados mais técnicos, de incidentes, de ocorrências, de near misses, de risco, né? Que a gente começou a se questionar, será que a gente está fazendo o melhor uso disso? Historicamente, a gente sempre esteve na vanguarda da metodologia, da prática, mas realmente havia ali uma oportunidade de a gente otimizar e melhorar como que a gente tratava com esses dados. E externamente, um desafio claro que a gente tinha quando a gente conecta e começa uma jornada com um novo cliente, a gente se depara com diferentes situações de dados desses clientes. Então, dados espalhados, dados em diferentes sistemas, diferentes formatos, não raro em Excel ainda, né? Então, a gente precisava de uma forma que a gente pudesse rapidamente ingerir esses dados, fazer censo desses dados, primeiro para que os nossos consultores pudessem analisar e trazer um parecer, trazer uma avaliação, trazer uma posição ali, identificar oportunidades, mas que num segundo momento também os nossos clientes pudessem partir de uma base mais estruturada e construída ali realmente para insights, para tomada de decisão. Então esses dois motivadores ali foram os principais ali que moveram a gente para essa jornada digital. Tá? Agora, quando você fala da jornada, você mencionou dois componentes. Você tem um componente importante que é a parte de eficiência interna, né? Então, a gente está falando tipicamente aqui no consultoria, gestão de conhecimento, etc. E você tem uma parte que é a eficiência na entrega do projeto, que você também comentou. Como é que vocês têm mudado a cultura e como que vocês estão montando esse roadmap para transformar as duas áreas, né? Tanto o front-end com o cliente, né? A tratativa, a entrega de projeto, quanto o back-office, essa parte de eficiência nos bastidores. Uma boa pergunta também, Rui. E eu acho que você tocou em duas alavancas importantíssimas para a gente, né? Uma, a DSS vem crescendo bastante desde o carve-out. Então, com isso, vem novos entrantes, seja organicamente, né, com recrutamento, seja com aquisições. A gente tem aí um desafio de trazer novas pessoas e passar o conhecimento. Então, acho que essa é uma alavanca importantíssima. A gente tem feito diversas iniciativas em estruturar o nosso banco de conhecimento, né? A gente está trabalhando com vocês agora num agente para classificar e trazer de volta esse conhecimento que está em diversas bases através de uma conversa, através de um chat, né? Através de um agente. Então, esse é um exemplo do que a gente tem feito para trazer esse conhecimento e acelerar esse ramp-up, acelerar essa curva de onboarding das pessoas, né? E você citou um outro tema também, que é a produtividade, né? Acho que
uma das coisas que a gente busca com as soluções aqui, eu falei do desafio de fazer, interpretar os dados que a gente encontra ali com diferentes clientes em diferentes situações. Então, quanto mais eu consigo dar para os meus consultores de método e de frame para poder fazer essa avaliação, isso se traduz em uma aceleração do tempo de análise, que é importantíssimo tanto para a DSS quanto para o cliente, porque é um tempo para a tomada de decisão, um tempo para o insight que é reduzido. Então, nesse tema de produtividade, também os agentes, os analytics, os modelos de AI que a gente tem criado para classificar, interpretar esses dados de acordo com o nosso modelo, e a gente tem treinado muito esses modelos para que tragam a nossa lente, né, a nossa forma de ver aquilo. Isso acelera bastante a produtividade, ganha, e a gente ganha bastante. Perfeito. Agora, essas alterações exigem, obviamente, mudança de perfil, mudança cultural, etc. Como é que vocês estão tratando isso na organização? Do ponto de vista... Hoje você está como líder de Digital Global, isso, da DSS. Como é que vocês estão se preparando para ter essas modificações e, entre aspas, fazer a consultoria 2.0 aí da DSS? Boa. A gente tem algumas coisas, né? Acho que tecnicamente, a gente tem toda a preparação da casa, arquitetura, segurança. Eu estou falando de dados de clientes, né? Então, uma preocupação que a gente tomou desde o dia zero foi como que eu crio essa arquitetura de forma segura, como é que eu crio essas agregações, como é que eu posso tratar anonimizações quando necessário. E aí, como é que eu preparo o time para poder usar isso, é o segundo ponto. Né? A gente tem práticas bastante robustas, né, de gestão de risco, de excelência operacional e de sustentabilidade. Então, os meus colegas, os meus sócios que tratam dessas outras práticas, eles têm um plano de desenvolvimento, de treinamento, de capacitação dos nossos consultores, né, de forma contínua. Né? E aí uma preocupação que a gente tem é, poxa, como é que a gente desenvolve as ferramentas, os métodos que a gente tem embutidos na forma que essas três práticas estão trabalhando. Tá? Uma preocupação que a gente tem é de não criar um trabalho adicional no final do dia. Ou seja, a gente não quer que o consultor faça o trabalho do jeito que ele fazia e no final da tarde sente no computador e faça o que o digital está pedindo. Então, a experiência do usuário, né, do nosso consultor e do cliente, ela precisa ser única, integrada. Tá? Então, um ponto importantíssimo para endereçar essa gestão de mudança começa no design, começa ali na criação da plataforma o mais próxima possível do ideal do nosso consultor trabalhar, porque aí a gestão de mudança ela fica facilitada, né? Porque eu não estou criando um passo adicional, eu estou talvez facilitando a vida dele. Né? E esse é um ponto interessante, acho que no primeiro momento vários dos nossos consultores, das nossas equipes, têm uma preocupação de, poxa, isso vai me dar mais trabalho, né? Eu vou ter que fazer mais coisa aqui. E quando a gente começou a mostrar para eles o volume de dados que a gente pôde tratar e a aceleração que a gente deu, porque eu pude trazer esse dado mais estruturado, eu pude trazer correlações e relações de causa e efeito que eles eventualmente não conseguiriam manualmente, isso facilita muito a adoção e essa gestão da mudança que você falou. Né? Então, não sei se eu te respondi totalmente, mas acho que esses dois grandes pontos aí que eu destacaria. Respondeu. Eu acho que para complementar, seria só interessante ter uma visão de cultura. Né? Eu assumo que por ser uma empresa com uma super especialidade em segurança, etc., eu acho que tende a ser um público mais conservador, talvez. Né? Como é que você vê esse confronto de um público que talvez mais conservador com toda essa disrupção que a IA está trazendo? É curioso, né? Acho que, na verdade, a DSS e a DuPont tem uma cultura de inovação muito forte. Né? Se você olhar a história da DuPont, os produtos que foram lançados, o histórico de P&D da DuPont sempre foi muito forte. E essa cultura permeia para a DSS. Então, o nosso público interno ele sempre me cobra. Né? É o contrário, eles demandam IA com toda a visibilidade e o que tem acontecido. Eu tenho uma demanda interna muito grande de por que não,
né? Então, às vezes, a gente precisa frear um pouco e direcionar. Tá? Então, é um pouco o contrário. A gente não tem tanto essa resistência. Eu acho que as resistências vêm muito mais no sentido de, poxa, será que essa ferramenta ela vem mudar a forma que eu estou fazendo para um outro modelo, vai me criar mais trabalho? Então, às vezes é um pouco dessa resistência que a gente enfrenta e não tanto a questão da inovação, do novo, de realmente abraçar essas novas tecnologias. Isso a gente não vê tanto. Legal, porque talvez seja também um pouco mais de insegurança do que de resistência, né? Isso que você está falando. Puta, eu não sei onde isso vai me levar, então eu fico com um medo, uma insegurança de como seguir. Acho que nesse sentido sim, e a turma quer ver para crer, né? Um pouco disso. Aí sim o tema de segurança, sim. De gestão de risco é forte, né? Acho que a preocupação é, poxa, você está classificando esses dados, você está rodando um modelo. O que realmente esse modelo está trazendo? E será que eu posso confiar nele? Será que eu posso colocar na frente do meu cliente? Então tem muito essa preocupação, mas uma vez que a gente mostra a acurácia e os resultados que a gente tem obtido, isso funciona super bem. Legal, eu vou fazer uma parte aqui de uma pergunta que a gente nem tinha combinado, mas que eu acho que é interessante, né? E por que isso? Todos os clientes que a gente conversa, parceiros, a IA é um conhecimento novo, você tem... E para você montar um capability dentro de uma empresa com um conhecimento novo, você sempre fica naquela pergunta, putz, vou comprar uma empresa que já traga isso e que aí a gente acelera mais com o desafio da cultura, porque é uma outra cultura que tem que ser integrada e tal, ou vou fazer orgânico, começar a contratar gente e montar esse capability, montar a capability de tecnologia. Então a pergunta para você, Davi, é quando vocês começaram a pensar nisso, ainda mais interessante, pensando no fato de que vocês são uma consultoria, então é até um pouco diferente vamos dizer, de um hospital, de uma indústria, do que for. Mas como que vocês avaliaram isso de montar internamente, pedir ajuda para um terceiro? Como é que foi essa conversa? Que pontos que foram interessantes? Porque eu acho que isso é um negócio que pode abrir os olhos de algumas pessoas para ou montar internamente, quando for o caso, ou pedir ajuda, ou ir para uma aquisição, enfim. Não, legal. Acho que é uma pergunta super interessante. Fábio, eu tô nessa vida de inovação, de tecnologia, sei lá, no meu último terço e meio de carreira, e eu sempre fui um grande fã e sponsor aí, ou recomendador aí de inovação aberta, né? Para mim, você tentar fazer tudo sozinho é geralmente uma receita para você ficar fechado ali em algumas ideias que são óbvias, né? Então, nessa linha, eu sempre falo com o meu time, falo com meus clientes também, porque a gente fala sobre inovação em segurança, em risco, em excelência operacional e pensa fora da caixa sobre que tecnologia a gente pode usar para considerar parceiros, né? E eu acho que não tem uma receita só, Fábio, para a tua pergunta. Acho que hoje, se eu olhar para o meu time e meu time estendido, ele é um misto de recursos próprios. E sim, eu sempre tenho cuidado de trazer gente para casa, né, que possa manter aquilo, que possa aprender, que possa absorver e construir. Tá? Então, acho que esse é um pilar super importante. Eu tenho gente interna que tem a capacidade de aprender, se não de fazer, né? Mas a gente está sempre olhando parceiros, seja para, como a gente está fazendo com vocês aqui, contratando um serviço e contratando um conhecimento e construindo junto, seja para aquisição, né? Hoje a gente está gravando essa nossa conversa, a gente está anunciando para o mercado uma aquisição de um negócio.
Então, a DSS tem esse olhar também de aquisição quando faz sentido. Quando é um negócio que traz sinergia, que traz complementariedade. E a gente costuma falar, né? Ou seja, quando a soma de 1 mais 1 não é 2, né? Ou seja, tem que ser 3 ou tem que ser até mais. Então, a gente olha assim para a questão do make or buy, como você colocou, como uma forma de acelerar. E aí o caso aqui, a gente está trabalhando junto na construção de alguns modelos específicos. Então, ajudou aqui, né, o fato da gente já conhecer vocês e conhecer os profissionais da D-House de antes. Então, isso dá a confiança do capability e do conhecimento que vocês têm e nos ajuda a construir esse conhecimento dentro de casa. Tá? Então, para mim é meio natural, tá? Respondendo a tua pergunta diretamente, não é um ou outro, a gente faz um mix dessas estratégias. Mas uma coisa que você comentou que acho que vale a pena reforçar aqui é que sempre tem uma contrapartida interna, né? Então, quando você contrata, a gente vê isso muito conosco, né? O cliente vem e contrata a gente para desenvolver um modelo igual que a gente está desenvolvendo com vocês ou diferentes e às vezes ele não pensa que o time de TI que vai absorver aquilo, ele precisa se capacitar. Uhum. E um jeito fácil, ou fácil, mas legal de se capacitar, é pôr a pessoa junto no projeto, porque ela vai aprender o desenvolvimento daquilo, vai absorvendo. Então, não pode, né? E não só TI, às vezes no próprio time de dados, né? Tem gente que tem time de dados mais em preditivo, menos em AI, então não é uma crítica a TI especificamente. Mas o ponto é envolver o profissional que vai absorver aquilo no projeto, acho que é fator chave para o sucesso no longo prazo, né? Isso é essencial, Fábio. Assim, acho que, a não ser que seja um body shop, que você está contratando ali um serviço que é commodity, que você vai desligar e não vai ter problema, se não existe essa preocupação dentro de casa de como é que eu vou operar, como é que eu vou reter, como é que eu vou crescer, é um desperdício de dinheiro. Né? Então, acho que esse é um ponto importantíssimo que você falou. A gente fala com os nossos clientes também em outros lados de consultoria, mas se a empresa que está contratando, está fazendo inovação aberta, está fazendo uma parceria, não preparar a equipe interna para seguir isso, é receita para perder esse conhecimento. Né? E em especial, tecnologia mais nova. Então, mesmo dentro de AI, né, que está na moda, vamos dizer assim, você tem os machine learning, você tem as coisas menos novas, vamos dizer assim, um pouquinho mais antigas. E você tem os agentes, né, que hoje é o que todo mundo fala. E aí, pessoal, para todo mundo entender, o agente é quando a gente desenvolve um modelo, pega um modelo de LLM, por exemplo, e treina, dá contexto àquele modelo, treina em cima de uma base de dados. Né? Base de dados ela pode ser estruturada ou menos estruturada, depende do caso. E com esse contexto, esse modelo consegue desenvolver um aspecto conversacional ao redor daquele contexto e ajudar um profissional no dia a dia dele. Tá? Ajudar ele a tomar decisões. Tem agentes que até tomam decisões autônomas, em alguns casos, né? Mas hoje a maioria dos desenvolvimentos que a gente tem visto são agentes que suportam o humano na tomada de decisão. Tá? Então isso é só para contextualizar um pouquinho. E falando e trazendo um pouco pro lado aqui. Então, quando a gente está desenvolvendo um agente com o Davi para algumas coisas, dos desafios deles lá de gestão de conhecimento e por aí vai. Então, em especial, as tecnologias novas é muito mais complexo para uma pessoa que vai absorver isso e não conhece muito desempenhar bem. Então, um pouco do reforço aqui e aí falando um pouquinho com o que o Rui falou, né? Quer dizer, não é só a cultura, não é só o profissional, é também o reskilling, né? Então, assim, tem que treinar as pessoas, pessoal. É isso. Sensacional. E só comentando um pouco disso, né? Acho que esse tema de agentes, multi-agentes, é super novo. Acho que a gente está scratching the surface ainda desse assunto. Acho que a gente está muito cedo.
E o potencial é enorme, né? Acho que a gente está construindo um agente junto para um caso óbvio, né? Que você falou, Sim. que é de conhecimento, mas já está começando a extrapolar ele para multi-agentes fazer casos um pouco mais complexos, para responder perguntas dentro de contextos mais dinâmicos, né? Para a gente fazer segregação de tenants aqui, para que a gente possa rodar esses agentes com as salvaguardas necessárias de risco ali mesmo, de confidencialidade. Disposição de né? dados, tudo isso. Porque é muito poderoso e para o bem e para o mal. Né? Então, Exato. você ter uma pergunta mal intencionada, buscando ali minerar alguma informação, é sempre uma preocupação que tem que ter num contexto de agente. Mas o potencial de aplicação é super promissor e é parte fundamental aí do que a gente tem construído. Né? Então, acho que a gente está falando aqui do preparar o skill, né? E você abriu essa conexão, mas eu acho que esse é um tema que motivou a gente a falar com vocês, porque é um tema especialista. Sim. E a gente está buscando aí o melhor em diversos lugares para poder estar na vanguarda disso. Né? Perfeito. Davi, uma pergunta. A gente falou aqui um pouco de skill, um pouco de agentes, a gente falou do make or buy. Se a gente colocar tudo isso daqui num guarda-chuva de estratégia, né, que você está tocando, e basicamente você está digitalizando essa empresa gigantesca. Subir um pouco sair do como e para o quê, né? O que a gente está buscando com tudo isso. Fala um pouquinho para a gente de como está sendo esse desafio, né, de liderança global, como é que você vê o futuro aí das consultorias utilizando inteligência artificial. Legal. Não, acho que é sempre legal falar da direção, né? A gente fala muito do porquê a gente está fazendo isso, né? E o porquê é para que a gente consiga acelerar, né? A gente falou de 2 alavancas aqui, o conhecimento, acelerar a produtividade, mas também para que a gente possa trazer melhores insights. Porque no final do dia, o que é o grande driver para nós na DSS é ajudar os nossos clientes a entender essa nuvem de dados, essa multidão ali de ruídos e priorizar o que realmente é importante. Né? Um desafio que eu lido com meus clientes o tempo todo é, dentro de tudo que é importante, o que é crítico, o que é mais importante, porque o dinheiro não é infinito, né? As pessoas não são infinitas ali nas organizações. Então, se eu preciso escolher, o que eu vou escolher? Então, essa é a grande missão ali que a gente tem. E a gente está, enfim, o produto tá rodando, a nossa plataforma, o DSS Mais 360, é essa plataforma que a gente está já rodando com diversos clientes. E isso abre, né, esse conhecimento ali do que é crítico, ele abre outras conversas de inovação. Né? Você falou do medo, né, de como é que vai ser a IA no futuro, vai substituir a consultoria ou não. Eu acho que uma coisa que a gente acredita muito, né, e a gente vê na prática é que a IA é um assistente, a IA é uma poderosa ferramenta, mas ela precisa do conhecimento para trazer a melhor resposta. Então, os nossos consultores, né, são pessoas com anos e anos de experiência em operação, em chão de fábrica. Então, eles podem extrair bem o conhecimento da IA. Então, a gente tem falado muito com eles, né, e com os nossos clientes sobre essa combinação do conhecimento do especialista com a ferramenta. Mas, como eu estava dizendo, essa plataforma, esses insights que ela está gerando, abrem novos caminhos super interessantes. Que eu estava falando da inovação aberta, e a gente vê, às vezes, as empresas falando, poxa, eu preciso aplicar IA, eu preciso ter wearables, eu preciso aplicar sensores, eu preciso usar blockchain. Né? E é como eu estou com um martelo procurando prego, né? E se eu tenho martelo, tudo é prego. Né? E eu quero resolver todo o problema com aquela minha ferramenta.
Mas quando eu viro isso, né, e pego os insights que a gente está trazendo ali, a gente consegue falar de inovação muito mais aplicado. E às vezes uma coisa que, poxa, eu estou querendo aplicar IA para resolver, ou eu estou querendo aplicar um wearable, um sensor para resolver, eu começo a ver que, poxa, de repente aqui mudando o processo ou adicionando uma barreira que é muito mais simples, muito mais barata, eu obtenho até um resultado melhor do que o que eu estava esperando com aquela conversa, né? Então, falando um pouco do porquê, para onde e a nossa visão, eu acho que a gente sabe que a gente quer fazer senso desses dados, que a gente quer interpretar, que a gente quer extrair insights ali, a gente sabe que a gente quer acelerar o conhecimento e a produtividade, mas a gente não sabe ainda tudo que a gente vai conseguir. E eu acho que essa é a beleza um pouco desse mundo de IA, né? Eu estava ouvindo o líder da McKinsey de IA falando um pouco sobre isso. Ele falava um pouco que o pensamento linear de planejamento e de desenho que a gente costumava ter antigamente não se aplica necessariamente nesse mundo de IA. Porque você lança um volume muito grande de dados e os cruzamentos e os entendimentos que você consegue extrair ali vão além da nossa capacidade, talvez, de linearizar, né, o planejamento. Então, eu costumo falar com o time também que a gente não sabe ainda o potencial total dessa solução e está tudo bem, né? Eu acho que a gente vai reagindo, vai ajustando ali. O importante é você ter essa capacidade de inovar e de aplicar ali sempre, né? Perfeito. Legal. Não, e uma coisa que acho que vale a pena colocar também, queria ouvir sua opinião disso. Acho que o que você falou, Davi, de não ter clareza, né? Às vezes, da onde, de fato, do objetivo final, fala um pouco com um tema de desafio. Acho que uns 4 episódios atrás a gente discutiu aqui com o Valim, que é um dos clientes que topou vir conversar com a gente, sobre um caso de uso ou outro que às vezes não dá certo. Então o tema não saber, ele é um tema muito frequente quando você está trabalhando com inovação. E assustador também. E assustador. E o ponto é, a certeza que a gente tem e que todo mundo que inicia a jornada de dados é que em algum momento vai ter problema, né? A discussão é como você aborda o problema e reage, pega um outro caminho e por aí vai, né? Então queria um pouco da sua opinião sobre isso. Porque a gente sempre, falando com os clientes e tal, é sempre assim, vamos fazer porque é legal, a gente acha que vai ter esse benefício, etc. Mas pode sair por um outro caminho diferente e não pode ter medo, tem que ter resiliência. Tem que ter. E esse é um ponto importantíssimo, né, Fábio? Acho que a gente precisa criar o arcabouço para que você possa experimentar, né? Então, a gente falou da arquitetura, da fundação, de ter as salvaguardas e a segurança, né? Porque um experimento errado pode ter consequências ruins. Sim. Mas, uma vez feito isso, a gente precisa ter a confiança de que eu posso experimentar e falhar, né? O fail fast, né? Exato. E aprender com isso. A gente mesmo, nessa jornada, experimentou algumas abordagens, né? E falharam, né? A gente começou uma primeira abordagem com processamento de linguagem natural, com machine learning. Ela levou a gente até um lugar e a gente começou a esbarrar em alguns problemas. E é importante você ter claro o que você quer e não se apaixonar ali pela ferramenta ou pela ideia, né? Porque é aí que está o perigo. Na hora que você se apaixona pela ideia e você fica tentando... Virou o martelo. Aí virou o martelo. Exatamente. Aí você perde a oportunidade de falhar rápido e aprender e mudar para outra ideia, né? Então, acho que falhar faz parte, é super importante. Não tem inovação sem falhar, né? Não querendo cair no chavão aqui, no lugar comum, mas é verdade. Mas é importante você também saber que você precisa aprender rápido e ter a mente aberta, porque saber a hora de largar aquela ideia é tão importante quanto poder ter a confiança de que você pode falhar, né? Vai lá, Rui, vai lá.
Agora, Davi, como é que funciona a cabeça da alta liderança nessa questão? A gente está falando de falhar rápido, se tiver que falhar, etc. E a gente percebe que vocês têm uma cabeça de começar pequeno, são alguns use cases rápidos, né? E testar valor. Como é que funciona a cabeça da liderança? A gente está falando aqui de uma organização que realmente está com cultura de transformação digital. Explica um pouco para a gente como que é isso, como a liderança te cobra, qual é o nível de inovação que eles exigem, como é que funciona isso? E a paciência que eles têm. Exato. Porque paciência é um tema importante na liderança. Né? Exato. E globalmente, às vezes a empresa espera uma baita de uma escala e às vezes você está começando, não, peraí, deixa eu dar um passo, etc. Vou escalando Esse é um dilema, ou paradoxo aí contínuo de quem está nessa vida, né, Rui? Eu acho que eu tenho a sorte e o privilégio de ter um board, uma liderança na minha empresa que comprou a ideia, que comprou a direção que a gente quer ir e suporta bastante. Mas no dia a dia a gente tem as ansiedades que aparecem, né? Então, ainda mais no mundo com IA, onde as pessoas estão expostas aí ao ChatGPT, ao Gemini, faz uma pergunta, tem ali uma resposta mirabolante, tudo, a ansiedade cresce, né? Então, é importante você ter a direção, é importante você apresentar os resultados ali, mesmo que incrementais, né? Se você está numa jornada sem grandes saltos ainda, o que você está agregando de valor, né? Para que você possa sobreviver às ansiedades, né? A gente tem, às vezes, um momento super estratégico, onde está todo mundo comprado na ideia de longo prazo, de que essas coisas vão levar um tempo, e tem aquele dia do fechamento do quarter que eu preciso do resultado agora e preciso definir. E tudo bem, acho que isso faz parte, não dá para a gente fingir que isso não existe. Talvez o ponto para quem está nessa jornada aqui é viver esse momento aqui, e a melhor forma de você passar é você ter uma agenda clara de que incrementos, de que valor que você está entregando. Você está à expectativa, né? Você está à expectativa, é o que eu falei, eu acho que às vezes você seta, mas a ansiedade esquece da expectativa que foi setada, né? Então é importante, quem está nessa jornada de transformação, entender aqui que talvez você não tenha todo o resultado no curto prazo, mas o que você está entregando de valor que te assegura, né, ou assegura para os teus stakeholders ali que você está na jornada certa para aquele alvo maior, né? Eu estava conversando com um dos nossos executivos e ele estava me falando, Davi, poxa, eu ouvi isso uma vez, eu levo isso para mim. Quando a gente está numa jornada transformacional, a gente não pode se medir diariamente, né? Porque vai ter dia que você vai ter dado um salto maior e vai ter outro dia que você vai ter voltado 2 passos, né? Então, se você mede num período muito curto, talvez você tenha uma leitura errada, né? Então, é importante a gente setar a expectativa, como você falou, olha, a gente precisa desse prazo aqui, mas, ao mesmo tempo, ter ali os pequenos indicadores ali que mostram que você está progredindo na direção ali que foi setada, né? Acho que esse é um ponto importantíssimo que você comentou. Acho que você tem que ter uma visão de curto prazo, de pequenas evoluções, etc. Mas você tem que, para medir o benefício disso, você tem que ter alguns grandes milestones ao longo do caminho, né? E talvez com um espaçamento maior, porque é uma agenda estratégica. E quando você fala de agenda estratégica, nem sempre tudo é resultado. Você tem muito de fundamento para fazer, né? Então, construir base de dados, etc. A infraestrutura não aparece, né? Exato, é um trabalho de bastidores que dificilmente vai ter um payback, né? Não, é essencial. Acho que esse é um ponto fundamental e é um dilema de quem está nessa vida, né? Sensacional. Bom, Davi, ao longo da conversa aqui a gente falou várias vezes do tema de ligar a IA com o negócio, sempre foi qual o caso de uso, qual o desafio e tal. E uma das coisas que a gente vê é que as equipes, para um projeto de sucesso ou para uma iniciativa de sucesso, elas têm que combinar muito bem o lado técnico, arquitetura, modelo, etc., engenharia, com o lado de negócio. E invariavelmente tem uma pessoa
que a gente normalmente chama de business translator, que é o tradutor, né, que fala a língua do negócio e que entende o mínimo de dados ali para fazer a ligação. Como é que você vê isso nos seus times? Excelente, Fábio. Isso é essencial também. Eu acho que tem um site que eu gosto bastante, que é de correlações espúrias, né? Que vocês devem Correlações conhecer. espúrias, Então, espetacular. clássico. É sensacional, né? Porque aí o cara pega lá filmes do Nicolas Cage com venda de picolé, sei lá, tem uns negócios e tem uma correlação quase que de ali. E esse é o perigo do conhecimento técnico puro, né? Às vezes você vai achar uma coisa que tem correlação, mas não tem causa e efeito, né? Isso é muito verdade dentro da DCS, né? Eu tenho o meu time de digital muito próximo dos especialistas. A gente parte ali de uma pesquisa prévia, quando a gente vai montar um módulo, um produto, de o que realmente é feito, qual que é o conhecimento que a gente está embarcando. O treinamento dos modelos precisa dessa supervisão dos especialistas, senão você vai cair nas correlações espúrias ali, né? Então, esse é um ponto fundamental e é um ponto que diferencia o que as pessoas normais podem fazer com a IA, porque o ChatGPT está disponível para todo mundo. Exato. Se fosse só pedir para analisar os dados, né, você não teria especialista mais, né? Então, acho que a gente talvez num futuro chegue lá, mas hoje a gente ainda precisa do especialista. Está longe, né? Sim. Pessoal, eu queria fazer uma última, assim, do meu lado aqui, uma última pergunta, que é saindo um pouquinho da consultoria, né? Você, como agente, entra no mercado, em diferentes indústrias, né? A gente talvez até atenda diferentes indústrias mesmo, porque vocês estão mais quando fala de manufatura pesada, é um pouco diferente do que a gente atua aqui, mas enfim. Mas queria a tua opinião, assim, sobre quando você vê o mercado, as diferentes empresas que você atende e tal, como é que você vê a preocupação deles, quem está querendo acelerar mais, quem ainda está cético, qual que é o seu... Porque claramente tem indústrias que estão mais na frente da jornada, que largaram antes, e outras que largaram depois. Não, legal. Assim, eu, pessoalmente, tenho um histórico em indústria pesada, mas Sim. a DCS atende consumer goods, telecom, né? Então tem um leque super amplo aí. Sim. Acho que a tua pergunta é super legal e super atual, né? Porque o que eu vejo é uma busca uniforme por IA, né? Acho que é o tema, é o buzzword. E não importa qual indústria, todo mundo quer fazer alguma coisa de IA. Eu estava conversando ontem com outro parceiro e ele estava me comentando como que outros clientes que historicamente não eram da indústria que ele atende bateram na porta dele pedindo soluções de IA, porque tem uma demanda do board, tem uma demanda top-down ali para fazer IA. É o que a gente está falando lá. Está todo mundo sendo pressionado, né? Todo mundo procurando lá o prego, né, com o martelo na mão. Então, acho que esse é um ponto. Acho que uniforme para IA é uma coisa que tem uma demanda geral. O que eu acho que é interessante destacar nessa tua pergunta é a maturidade das indústrias, que essa sim muda, né? Você pega empresas de óleo e gás, ela tem uma tecnologia embarcada, ela tem um processo pesado, então você tem sistemas supervisórios, escada, né? Você tem todo o controle da produção, então eles têm, historicamente, mesmo antes da IA, muito dado. Um volume de dados em tempo real absurdo. Então, os casos de uso ali são talvez mais sofisticados, mais interessantes, né? Se a gente pode usar essa palavra. E aí você pega outras indústrias mais intensivas em mão de obra, com trabalhos mais contínuos, que talvez não tenham sensores. A gente vê uma busca talvez por câmeras e computer vision para que eu possa agregar mais dados, porque aqui eu não estou falando de máquina, eu estou falando de pessoas. Então, comportamentos inseguros ou produtividade, né? Tempos e movimentos, wearables. Então, tem uma busca de outras indústrias que talvez não tenham um grau de maturidade tecnológica tão grande de coletar dados para aí sim ter mais casos de uso para IA, né? Então, acho que de forma geral, todo mundo quer IA,
não necessariamente sabendo para quê, mas talvez o que fazer com a IA varia com a maturidade da indústria. Eu acho que na nossa experiência a gente vê que, de fato, quando você vai para recursos naturais, onde você tem os equipamentos com um custo absurdo de execução, dados real-time, você tem um supply chain muito focado nisso, você tenta predizer, seja em manutenção, seja resultado de qualidade, etc. Você tem um foco muito grande no supply chain. Quando você vai para bens de consumo, você vê um peso um centro gravitacional da IA começa a migrar para vendas, entendimento de consumidor, etc. A gente conversou no último episódio com o Magazine Luiza, nossa, o volume de IA que eles estão usando em marketing, etc., omnichannel. Então, de fato, tem uma diferença muito grande de foco aí entre as indústrias, o que é sensacional. Agora, você me falou um negócio no começo que talvez aqui a gente tenha um caso diferente, né? Você falou da questão de salvar vidas. E talvez hoje, aqui pelo menos do nosso lado de casa, a gente já trabalhou muito supply chain, a gente já trabalhou muito na área comercial, temos vários cases, mas esse caso é super interessante. Hoje a gente já dá para falar com tranquilidade, IA está salvando vidas no caso do trabalho de vocês? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que ainda vai salvar muito mais, né? Essa é a nossa crença aqui, a nossa esperança. A missão que a gente tem é super nobre, né? De ajudar as pessoas a voltarem seguras para casa, né? Mas hoje, com o que a gente está fazendo, a gente consegue identificar vulnerabilidades nas operações dos nossos clientes que, de fato, ajudam a salvar a vida. Eu costumo brincar que não é Minority Report, né? A gente não vai chegar lá no momento que vai cair a bola vermelha, que vai dizer, olha, fulano vai se acidentar na planta A às 3 horas da tarde porque vai cair da escada. Não vai acontecer. A IA, salvo opiniões contrárias, eu não acho que vai chegar nesse ponto, né? Então, o que eu costumo falar com meus clientes é, olha, com esse arcabouço todo que a gente tem, com as novas ferramentas e com esse volume de dados e com o conhecimento que a gente tem da DSS de causa e efeito, isso é super importante, a gente consegue dizer, olha, na planta A, você tem uma vulnerabilidade muito maior a alguém se acidentar por queda da escada, né, por trabalho em altura, do que na planta B. Por quê? Porque, olha, historicamente aqui, as barreiras que você tem para isso não estão acontecendo. Ou a cultura daquela equipe da planta A é diferente da planta B nesse sentido. Você não tem as salvaguardas. Então, essa leitura já existe, já está aplicada e já está salvando vidas, né? Eu acho que a gente tem a missão e tem a ambição de aplicar isso cada vez mais, numa escala cada vez maior, para que a gente possa, de fato, chegar num momento em que as pessoas possam voltar para casa, ir trabalhar e voltar para casa com tranquilidade. Com tranquilidade. Legal. Sensacional. E mais uma pergunta, Davi. Assim, quando a nossa audiência ela é muito focada também em gente que está estudando, etc. A turma está querendo conhecer um pouco mais de aplicações práticas da inteligência artificial. O que você falaria para aquele moleque que está saindo da faculdade, quer trabalhar com inteligência artificial, você é um contratador de uma baita multinacional, que recomendação você daria para esse recém-formado ou em estágio? Não, bom. Eu acho que o que eu costumo falar com os analistas, né, com os estagiários que vêm trabalhar, é para sempre serem curiosos. Acho que você ter essa curiosidade, você ter essa vontade de aprender é super importante. E toca um pouco no que a gente acabou de falar aqui do conhecimento técnico. Sim. Acho que se é um profissional que vem de uma base tecnológica, né, de ciência da computação, de IA pura, que seja curioso para entender o negócio, né? Que fenômeno ali que você tá aplicando IA, né? Você mesmo falou aqui, poxa, o caso de óleo e gás é diferente do bem de consumo. Aqui eu estou olhando manutenção, aqui eu estou olhando o comportamento do consumidor. Esse profissional que vem com esse background de ciência de computação, de tecnologia, ele precisa ter a curiosidade de transpor ali a tua área. Senão, ele vai ser só o construtor do código ali, né? Que alguém precisa definir. E o contrário também é verdade. Eu acho que o profissional que hoje está lá em administração, engenharia, economia, não pode não conhecer
o mínimo de código. Python, né? O Excel sei lá, de quando eu comecei a minha carreira. Nossa, hoje, o Excel é o Python de hoje. Hoje é código, né? Não dá para você não pensar em agentes, não pensar em automação, não pensar em visualização de dados, storytelling de dados, né? Então, acho que curiosidade para o lado de quem está numa trilha mais de negócio para conhecer esses agentes, essas tecnologias, e curiosidade de quem está na trilha mais tecnológica de conhecer o negócio que está inserido é essencial. Senão vai ser algum bom especialista ali num pedacinho, né? Amigos, chegamos no final do episódio, a gente bateu o limite de tempo aqui. Queria agradecer por vocês estarem com a gente durante esse período. Antes da gente encerrar, queria passar um pouco para o Fábio, para ele fazer as considerações finais, para o Davi também. Bom, eu acho que, Rui, foi um papo muito bom. Deu para ver na prática algumas coisas, deu para ver numa empresa, numa indústria de serviços, que normalmente é diferente do que normalmente a gente discute, né? Foi muito legal porque falou de transformação da empresa, que foi sensacional. Falamos de reskilling, enfim, foi muita coisa legal. Acho que valeu super. E você, Davi? Para mim foi um prazer. Acho que quando o papo é bom, a conversa passa, a gente nem vê o tempo. Então, acho que foi bom. Eu gosto de estar em contato com especialistas, com gente que está pensando e está vivendo esse dia a dia. Então, sempre é bom. Espero que tenha contribuído aí, que tenha sido interessante a conversa. E se puder ter ajudado alguém aí que está numa jornada parecida, já valeu a pena. Sensacional. Davi, queria te agradecer. Obrigado. A conversa foi sensacional, pelo menos do meu ponto de vista. Foi muito legal. Né? Contribuiu bastante. E para a gente, assim, eu acho que vale mais duas coisas. Primeiro, toda essa história compartilhada de uma transformação de uma empresa global. E mais do que isso, aqui é um caso um pouco diferente de todos os que a gente vem tratando. E esse fato de a gente conseguir, né, salvar vidas e prever acidentes, etc., eu acho que é um caso especial aqui, né? Normalmente a gente fala muito de supply chain, né, do ponto de vista de operação, custos, etc. Fala muito de cliente, vamos entender comportamentos, vamos vender mais. E aqui acho que é uma agenda diferente, super interessante e mostra um pouco da amplitude desse tema, como que a gente pode aplicar em vários segmentos. Então, obrigado pela tua participação, putz, contribuiu demais. Legal. E para a turma que está em casa, volto a agradecer terem ficado com a gente até aqui. Eu lembro sempre, se inscreve no canal, dá aquele joinha, toca no sininho da notificação para ajudar, que isso daí dá uma ajuda sensacional para a gente. E a gente fica para o próximo episódio, tá bom? Obrigado. Até mais. Obrigado. Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House.